Fala pessoal, bom gente, aqui é o Gabriel e eu vou fazer agora um vídeo com vocês em que eu vou resolver uma questão de velocidade média, que seria a questão 4 da página 17 da apostila 1 de Física do Pré-Vestibular Social do CEDEV, do PVS. Bom, vamos lá então. Como eu fiz em outras questões aí que eu já resolvi, eu vou lendo, anotando as informações mais importantes. Por exemplo, eu leio aqui que um carro percorre, então ele está percorrendo 20 km. Isso aqui é importante. Só que esses 20 km que ele percorre, eles não são nem a posição inicial nem a posição final do carro. Na verdade, se ele percorreu isso aqui, foi quanto o espaço dele variou. Então isso aqui na verdade foi a variação de espaço dele. Para ficar mais organizado, o que eu vou começar a fazer é montar uma tabelinha aqui com os dados, como eu fiz nos outros vídeos aí também. Então, bota aqui os dados e aí já começo a anotar. ΔS eu já sei que é 20 km. ΔS é igual a 20 km, certo? Com velocidade constante, a velocidade ser constante diz para mim que esse movimento não tem aceleração. Então se a velocidade é constante eu tenho um MU, movimento uniforme. Então aquelas fórmulas lá de V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, aquelas fórmulas grandes assim, elas não vão ser usadas aqui, vai ser só as fórmulas mais simplesinhas do MU. Bom, essa velocidade constante que ele tem, ela é igual a 60 km por hora. Então essa aqui é a velocidade que ele tinha constante de 60 km por hora. 60 km por hora. Só que a seguir ele percorre também 60 km. Então isso aqui é outro ΔS. Percorre esse outro ΔS aqui com uma outra velocidade também constante, portanto também é um MU. O fato dela também ser constante, isso aqui também é um MU. Só que essa outra velocidade ela é igual a 90 km por hora. Então a gente começa a perceber uma coisa aqui. Começa a ficar confuso se eu chamar duas coisas diferentes com o mesmo nome. Por exemplo, duas velocidades diferentes de V, né? Como ele vai, com essa velocidade depois muda, né? Como isso aqui muda depois de um certo tempo, vou chamar então o seguinte: V1 a velocidade que ela tinha no começo, que o móvel tinha no começo, o carro no caso. V2 a velocidade que ele passou a ter depois. Então vamos colocar o índice aqui, V2. E vamos chamar também de ΔS1 o primeiro espaço percorrido, ΔS2 o segundo espaço percorrido. Certo, então eu sei que o ΔS1 é 20 km, que é o primeiro espaço que ele percorreu, o primeiro deslocamento que foi feito. E no segundo trecho eu sei que ΔS2 é igual a 60 km. É igual a 60 km, certo? Opa, tá errado aqui, né gente? Isso aqui na verdade é meu V1, vamos apagar aqui. Aqui na verdade se trata do V1, gente, desculpa, confundi aqui. O V1 no primeiro trecho era 60, no segundo trecho é que passou a ser 90, esse é o V2. V2 é igual a 90 km por hora. Certo. Tudo na mesma direção e sentido. Se eu fosse fazer só um esquemazinho, só um desenhozinho para não me perder, né, eu percorro 20 e percorro 60. Então olha só, como se eu tivesse aqui 20 km vão ser percorridos no primeiro trecho, esse é o ΔS1. Depois ele vai percorrer 60 km no segundo trecho. Então imagina que o carro está aqui no meio, tem um pontinho com velocidade inicialmente, a velocidade era esse valor aqui, 60 km por hora. Só que depois, quando o carrinho está nesse segundo trecho, a velocidade dele não é mais 60, a velocidade dele aumenta para 90. Então V2
é igual a 90 km por hora. Então vocês percebam o seguinte, né? Nesse primeiro trecho aqui, vamos chamar de trecho 1 e de trecho 2 esse segundo trecho. No primeiro trecho, ao longo dele todo eu tenho MU, ao longo do segundo trecho todo eu tenho MU. Então tem dois MUs aqui. O que ele quer saber nessa questão é: determine sua velocidade média. Ele quer saber a velocidade média nos 80 km assim percorridos, ou seja, ao longo desses 80 aqui, ó, 20 daqui com mais 60 daqui, eu tive 80 km percorridos no total. Ou seja, né, foi o percurso que eu fiz daqui até o final. Então, ao longo desses 80 km que eu percorri, qual é a velocidade média? Então, o que eu falei com vocês também no outro vídeo, né, nos outros vídeos. Eu tenho esses dados e aqui eu quero anotar, né, exatamente o que está sendo pedido, né? O que eu quero? Bom, o que eu quero não é to nem é cha, péssima essa, né? Mas o que eu quero é velocidade média. Beleza. Bom, a gente sabe que a velocidade média, deixa eu dar um pouquinho de zoom out aqui. A gente sabe que a velocidade média ela pode ser calculada através daquela relação ΔS sobre ΔT. Opa, velocidade média ΔS sobre ΔT. A questão é, eu sei que o ΔS ao longo desses 80 km, que é o que ele quer, né? Então olha só, velocidade média, vou botar assim só para ficar bem claro. Ao longo, não ao longo dos 20 km no começo, que eu sei que a velocidade média aqui é o próprio 60, já que ela não mudou. Também não quero a velocidade média ao longo desses 60 km aqui, porque ela também não mudou e eu sei que ela se manteve como 90. Eu quero saber a velocidade média ao longo de todo o percurso aqui. Essa é a questão. Então, ao longo dos 80 km percorridos. Essa é a questão. Bom, se eu percorri 80 km, uma coisa é certa. O ΔS é 80 km. A questão é que eu não sei qual é o tempo que foi levado. Esse é o problema. Eu não sei quanto tempo eu levei nem daqui até aqui, nem daqui até aqui e nem no total. Então como é que eu vou achar a velocidade média? Então, meu maior problema agora é achar o tempo. Bom, vamos quebrar os trechos aqui. Vamos quebrar isso aqui em trechos e vamos ver então. No trecho 1, vou resolver aqui assim, que eu posso dar uma olhadinha nas informações aqui. Olha só, no trecho 1, ou seja, o trecho daqui até aqui, daqui até aqui, eu sei que a velocidade 1 é 60 km por hora e eu sei que o ΔS1 é 20 km. E também eu sei essa formulazinha do Vm igual a ΔS sobre ΔT. Como ao longo do trecho 1 eu tenho um movimento uniforme, no movimento uniforme a velocidade não muda. Então se eu tirar a média vai ser a própria velocidade que eu já tinha. Certo, vamos lá então. Se eu chamar então Vm igual a ΔS sobre ΔT, nesse primeiro trecho aqui, isso vai ser o próprio V, tanto faz chamar de V ou de Vm. E tanto faz também se eu colocar um 1zinho aqui embaixo, V1, ΔS1, ΔT1. Como assim? Se eu escrever V1 é igual a ΔS1 sobre ΔT1, bom, vamos ver. V1 eu sei quem é? Sei, tá aqui na minha tabelinha. ΔS1 eu sei quem é? Sei, tá aqui na minha tabelinha. Com isso só me resta achar quem é o ΔT1. Achando o ΔT1, eu sei quanto tempo foi gasto nessa parte do percurso. Fazendo a mesma coisa no trecho 2, eu vou saber quanto tempo foi gasto na segunda parte do percurso. Consequentemente, eu vou saber o tempo gasto no percurso todo. E aí com isso eu vou achar sim a velocidade média no percurso todo, que são os 80 km percorridos. Vamos lá então. Eu acho que para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar de calcular o ΔT1 e vou continuar no outro vídeo. Bom, então olha só. Fazendo a continha aqui, o que me importa agora são só essas três informações. V1, ΔS1, que são informações que eu tenho, e ΔT1 que eu quero saber. Então vamos lá. Todos eles estão com as unidades batendo, quilômetro, hora, então eu vou achar meu tempo em hora. Então vamos lá, V1 vai ser
60, delta S1 é 20 e delta T1 é o que eu quero saber. Já posso malandramente aqui cortar esse zero com esse zero, posso dividir tudo por 10, e agora multiplicando cruzado eu vou ter 6 delta T1, que foi fazendo esse multiplex cruzation aqui, isso vai ser igual ao 20 que está aqui em cima, vezes esse 1 que está aqui embaixo. Então 20 vezes 1 aqui vai dar o próprio 20. No caso 2, né? Porque eu já cortei um zero dele. Então virou 2. Delta T1, nesse caso então vai ser 2 sobre 6, que vai ser 1 terço. Como eu falei com vocês, o espaço está em quilômetro, só me resta então o tempo está em hora aqui. Então o que eu achei foi 1 terço de hora. Ah, Gabriel, então eu posso chegar e botar como 0,33333333333 horas? Não, não faz isso. Por quê? Isso aqui é um número, é uma dízima periódica com representação infinita. Então se eu colocar assim, se eu colocar, por exemplo, assim sem os 3 pontinhos, eu estou fazendo uma aproximação. Para evitar aproximação, evitar trabalho na conta, deixa como fração mesmo. Bom, a gente fez, então, nessa primeira parte do vídeo, a gente descobriu qual é o tempo gasto, só recapitulando, a gente descobriu qual é o tempo gasto no primeiro trecho. Lembrando que o primeiro trecho é o quê? O primeiro trecho é eu andar desse ponto aqui até terminar 20 km. Ao longo do primeiro trecho, o móvel manteve a velocidade de 60 km por hora. Esses 60 km por hora foram mantidos. Agora o que eu quero saber, então, já sei que leva 1 terço de hora aqui, nesse primeiro trecho. O que eu quero saber agora é quantas horas, ou qual fração de hora, leva nesse segundo trecho. Sabendo isso, eu vou saber o tempo total. Eu já continuo então no próximo vídeo. Lembrando que até agora a única coisa que eu achei foi o tempo gasto no primeiro trecho. Então isso aqui foi no primeiro trecho. Por isso o nome delta T1. Então a gente já volta agora no segundo vídeo, terminando essa questão.